E aí, tudo bem? Estamos de volta às nossas videoaulas, considerando hoje essa matéria sobre média aritmética. Curiosamente, é uma matéria que não aparece nos principais processos seletivos, devido, acredito, às suas simplicidades. Mas ela está no edital da FUNEC e merece, então, uma consideração, para que você não perca ponto em questões de tão fácil resolução. Primeiro vamos apresentar as médias conhecidas por nós. A mais trivial é a média aritmética simples, onde eu tenho valores, um conjunto de valores, e eu preciso então substituir por um número que represente este conjunto. No caso aqui, um time de vôlei que tem jogadores com a idade de 19, 30, 21, 25, 20 e 32. Qual é a média de idade desses jogadores? Basta somar os 6 números e divide por 6. Tem a média de 24,5 anos. Perceberam? Tranquilo, não é? Muito simples. A média aritmética ponderada, ela tem um complicador. E é curioso isso. Porque em muitas situações é atribuído pesos, dando significados diferentes. Por exemplo, em uma empresa. Em uma empresa, os funcionários eles são como que pesados pelo salário. Né? Os funcionários com menor qualificação têm um salário menor. Os funcionários com a qualificação média, um salário maior. E com a qualificação maior, um maior salário. Então, uma empresa que tem 10 funcionários que ganham R$800. Tem 15 funcionários que ganham R$1.000. E 5 funcionários que ganham R$2.000. Qual é a média dos salários desta empresa? Para descobrir a média salarial, tenho agora um procedimento diferente. Olha, multiplico 10 vezes 800... 15 vezes 1.000 e 5 vezes 2.000. Depois que eu tenho esse conjunto de valores, eu vou dividir por total de funcionários dessa empresa, que no caso são 30. Né? Depois que eu faço a divisão, chego à conclusão que a média salarial desta empresa é de R$1.100. Né? Isso também aparece muito em processos, concursos, principalmente, onde as disciplinas elas recebem pesos diferentes, são considerados valores diferentes. Né? O próximo concurso do Brasil, do Banco do Brasil, aliás, né? Ela traz as matérias com valores diferentes. Matemática e conhecimentos bancários, ela tem um valor ou um peso maior, por exemplo, do que língua portuguesa. Mas um concurso onde a pessoa ela vai ter um contato particular com o público, para uma empresa que fosse fazer essa seleção, língua portuguesa teria um peso maior. Essa é a ideia de média aritmética ponderada. É quando se dá peso, valores diferentes a conjuntos. Né? No caso aqui, funcionários de graduações diferentes. Essas outras duas, não sei se vai aparecer questões destas para o processo seletivo. Merece uma breve consideração. Né? Tem uma turma de 8 alunos que foram retirados de uma sala e notou-se que a idade deles era 12, tinha 12 anos, o outro tinha 11, o outro tinha 11 anos, o outro 13, o outro 14, o outro 11 e este 11. Qual é a mediana? O que é mediana? É você colocar na ordem crescente os valores. Você notou que tem número par, não é? Aí você nota só, você vai pegar os dois valores do meio e deles tirar a sua mediana. Nesse caso aqui, é 11,5. Seria a mediana deste conjunto de valores.
tá? Notaram? Apenas coloque em ordem crescente e pega o valor do meio, né? Como era número par, pegou os dois do meio e tirou a média aritmética simples dele. Achamos a mediana. Moda, que é uma outra média também que aparece muito em estatística, tá? Essa mesma ideia desses 8 meninos. Qual é a moda? Moda é simplesmente o valor que aparece mais vezes. No caso aqui, ó, o 11 apareceu 4 vezes. A moda deste conjunto de valores é o 11. Ok? Vamos ver uma questão que vocês vão notar, né? Aí na tela, neste momento. Dá um pause, tente resolver e depois acompanhe a resolução que farei desta questão. Então, esse caso do Pedro, ele fez um processo seletivo e para passar para a segunda etapa tinha que tirar igual ou acima de 70%. Em português fez 100%, matemática fez 80% e afundou em ciências, onde ele fez apenas 30%. Então, qual foi a pontuação de Pedro? Ele precisava de uma média, né? Então, ele somou 100 com 80 com 30, 210, dividido por 3, 70%. Notou? Média aritmética simples. Acontece que houve uma retificação no processo, no edital, tá? Inclusive a SEDAF trabalha com isso, com pesos, pontuações diferentes para cada matéria, onde as questões de português tinham um peso igual a 2, matemática tinha um peso igual a 3 e ciências tinham um peso igual a 5. E agora? Será que Pedro conseguiu passar no processo seletivo? Para esta questão, como agora tem pesos, né, nós vamos ter que calcular a média aritmética ponderada, né? Ou seja, 100, ele tirou 100 em português, vezes 2. Tirou 80 em matemática, o peso de matemática valendo 3. E tirou 30 em ciências, valendo 5. O que coloca embaixo? A soma dos pesos. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Eu vou deixar para você fazer esse cálculo aí e descobrir se Pedro passou ou não no processo seletivo. Tá ok? O importante para nós é você distinguir o que é média aritmética simples e o que é média aritmética ponderada. Tá ok? Simples já vimos, né? Toda vez que no comando de uma questão estiver falando sobre peso, atribuindo um valor a um conjunto de números, né? Como acontece numa empresa, onde um grupo de funcionários tem um salário, um outro grupo de funcionários tem outro salário, ou como em casos em que é dado valores diferentes para questões de cada matéria, então é bom ficar atento. É hora de calcular média aritmética ponderada, onde o processo é simplesmente este aqui. No Scribe, vocês vão perceber, tem mais questões envolvendo médias aritméticas, e vocês podem ali fazer então um exercício, exercitar essas questões. Tenho quase certeza que deva cair uma ou duas questões sobre média, né? Talvez uma pelo conjunto de questões que irão aparecer na prova. Pelo menos uma. Se cair esta uma, espero que você lembre destes conceitos e consiga resolver de forma tranquila. Terminamos aqui, então, este conjunto de aulas que fizemos, tendo como objetivo atingir o edital da FUNEC, abrangendo os principais conteúdos que vão ser cobrados para esta prova. Faça bons estudos, prestem bastante atenção e, com muita calma, procure resolver primeiro as questões que tenham um comando menor, aquelas questões, né, onde o texto é pequenininho. Tente resolvê-las primeiro, para depois você passar para as questões
onde você vai precisar de ler um texto grande e interpretar o texto, né? Matemática está vindo assim, tem questões mais breves e as questões com texto maior, que requer interpretação, tá? Faça as mais simples primeiro, para não perder muito tempo e ficar nervoso e perder ponto em outras questões. Obrigado a todos vocês.